Explica Direito? Explica Direito, um programa da Consenso Empresa Júnior do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Rádio Universitária FM. Olá, meu nome é Juliana Tostes e está no ar o Explica Direito, programa produzido pela Consenso Empresa Júnior de Direito da UFV, em parceria com a Rádio Universitária FM. O Explica Direito tem como objetivo aproximar o direito e a justiça do cidadão. Eu sou Alice Paiva e nesse programa vamos contar com a ajuda de profissionais da área do direito aqui de Viçosa para esclarecer suas dúvidas da maneira mais clara possível. No programa de hoje, vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Este é um tema que pertence ao direito penal e que inclui questões como o aumento da incidência da criminalidade no Brasil, a capacidade estrutural das penitenciárias brasileiras, além da precariedade das condições socioeducativas. Este é um tema que está sendo bastante divulgado na mídia e se tornando cada vez mais polêmico. E você, o que sabe sobre isso? Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Guilherme Nassif, do Departamento de Direito da UFV. Você conhece seus direitos? Sabe como reivindicá-los? Explica Direito, um programa de popularização do direito para deixar você em dia com a justiça. Explica Direito, todo sábado às 10 horas da manhã e segunda-feira à 1 da tarde. Uma produção da Consenso, empresa júnior do curso de Direito da UFV, em parceria com a Rádio Universitária FM. Professor, para compreendermos melhor sobre o tema, o que significa redução da maioridade penal? Quais aspectos devemos analisar ao falar sobre isso? A redução da maioridade penal, que hoje está em discussão no país e no Congresso Nacional, diz respeito à possibilidade que as pessoas hoje têm para ser condenadas por um crime. Veja bem, hoje, somente as pessoas maiores de 18 anos, quando cometem algum crime, que são condenadas, são julgadas e condenadas entre 18 e 21 anos, eles têm uma pena atenuada, e abaixo de 18 anos eles têm só medidas de segurança, não têm uma prisão, eles não respondem como um adulto. O que se encontra hoje em discussão é se nós devemos julgar essas pessoas menores de 18 anos como adultos ou não julgá-los como adultos. Essa é a grande questão. O que leva, quais os critérios que são envolvidos nessa discussão? O primeiro critério é da responsabilidade daquela pessoa que comete um crime. Será que ela sabe o que ela está fazendo? Será que ela não sabe? Outros países julgam menores de 18 anos às vezes como se fossem adultos, às vezes não. Cada país tem uma forma diferente. No nosso país, nós temos esse critério. Até 18 anos, você não vai ser julgado como um adulto. Então, se você cometeu um crime com 17 anos, 11 meses e 28 dias, você será julgado como um adolescente. Ou seja, você não será julgado. Se você cometeu um crime com 18 anos e um dia, aí sim você responderá como um adulto. Então, são essas circunstâncias que hoje estão em discussão. No Congresso Nacional, houve a aprovação por uma comissão de Constituição que colocou que essa questão pode ser alterada na Constituição. Então, hoje nós não temos ainda, ninguém bateu o martelo sobre essa questão. Nós estamos só discutindo que essa questão da maioridade, da redução da maioridade penal, pode ser discutida pelo Congresso. E você, já parou para pensar se é a favor ou contra a redução da maioridade penal? O Explica Direito faz agora um pequeno intervalo, mas já voltamos para falar um pouco mais sobre esse tema. Não saia daí. Explica Direito. Você está ouvindo o Explica Direito, uma parceria da Rádio Universitária FM com a Consenso, a empresa júnior de direito da UFV. No programa de hoje, estamos tratando do tema redução da maioridade penal. O professor Guilherme Nassif ainda está aqui com a gente e vai continuar nos ajudando. Professor, quais as críticas o senhor faz à redução da maioridade penal no Brasil? A questão como está sendo discutida hoje, a crítica que a gente faz hoje é que essa discussão ela está muito polarizada. Existem os grupos que são favoráveis, esses grupos às vezes são acusados de grupos da bala, grupos de repressão,
e outros grupos que são terminantemente contra essa redução da maioridade, que normalmente são grupos ligados aos partidos mais de esquerda. Bom, nenhum dos dois grupos apresentam todas as circunstâncias envolvendo a questão. Então, hoje a discussão ela está muito rasa, ela não está à altura de uma decisão desse porte. O que nós temos visto que tem impulsionado muito a população para ser a favor da redução da maioridade é o aumento da criminalidade, especialmente o aumento da criminalidade por menores de 18 anos. Nós fazemos um tipo de análise que se chama análise econômica do direito. A gente procura sempre compreender dentro da lei qual é o incentivo que essa lei traz para a população. E hoje nós vemos que a lei brasileira, de fato, ela incentiva que pessoas maiores de idade chamem para o crime menores. Por quê? Porque eles vão julgar toda a culpa pelos atos naqueles menores, aqueles menores não responderão pelos atos que cometeram e os adultos que se envolveram com aquilo também não responderão. Então percebo que a lei brasileira ela incentiva que maiores de idade tragam para o crime menores de idade. Isso aí, evidentemente, tem que ser alterado, tem que ser mudado. Ou seja, penalizando mais o maior de idade ou, de alguma forma, restringindo os menores de cometerem os crimes. Como é que isso é feito? Outros países têm formas diferentes de tratar o ato infracional do menor. Por exemplo, em alguns estados americanos, você tem os 3 atos, né? O primeiro ato, o menor não é tratado. No segundo ato infracional, ele é julgado como menor. E no terceiro ato infracional, ele é julgado aí sim como um adulto. Percebam que esse tipo de situação inibe um pouco o ato infracional dos menores. Em outros países, o maior de idade que estiver envolvido com o crime de um menor, ele responde como se fosse a pessoa que cometeu o crime. Então, percebam que existem uma quantidade de outras variações no mundo e que a discussão brasileira não está chegando nessas variações. A discussão brasileira continua rasa, continua polarizada, continua simplista, né? Pessoas tomando um partido, pessoas tomando outro, sem conhecer todo o problema. Em relação à capacidade estrutural das penitenciárias brasileiras, me parece evidente que um tipo de criminoso menor de idade nunca pode ser colocado junto com maiores de idade. Então essa não é um argumento contra a redução da maioridade. Na verdade, é um argumento que deve ser interpretado da seguinte forma: se houver alguma criminalização dos menores, evidentemente, e como já é hoje, esses menores têm que ser tratados e têm que ter as suas seguranças dadas em instituições específicas para o caso, né? Você não pode colocar um menor de 18, 19 ou 20 anos até junto com pessoas maiores de idade. Ali sim vira uma escola de crime. Essa situação ela deve ser resolvida pelo Poder Executivo, que é verdade sim, não resolve nem o problema que a gente tem hoje de superlotação de cadeias, de penitenciárias mal estruturadas. A gente tem visto isso aí nos jornais. Então vejam que são duas discussões diferentes, né? Se o legislativo brasileiro aprovar a minoridade ou a redução da minoridade, cabe ao Poder Executivo fazer cumprir essas determinações de um aprisionamento em separado ou como deveria ser feito hoje, mas não é feito, infelizmente. Então, é isso. Muito obrigada, professor Guilherme, e obrigada pela sua atenção, ouvinte. Se você ainda tem alguma dúvida, procure a gente no telefone 8927-1223 ou mande sua pergunta para consenso@gmail.com. Esta é uma realização da Consenso, a empresa júnior de direito da UFV, em parceria com a Rádio Universitária FM. Eu sou a Juliana e faço parte da Consenso. Eu sou a Alice e também faço parte da Consenso. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Como é que é? O quê?
O quê? Explica direito? Explica Direito, um programa da Consenso Empresa Júnior do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Rádio Universitária FM.